Pois então vamos prosseguir estas conversas. Agora com um olhar para o Evangelho de Mateus. E quem vem do Evangelho de Marcos e abre o Evangelho de Mateus só pode ficar escandalizado. Ou com o de Mateus ou com o de Marcos. Porque Marcos, como já aqui conversei, Marcos apresenta-nos Jesus adulto, um desconhecido, um ilustre desconhecido, um camponês, carpinteiro de Nazaré, nascido em Nazaré e lá crescido, criado. Filho de Maria, uma aldeia que naquele tempo, no século I, nem sequer constava no mapa. Constava a cidade de Séforis, a 6 ou 8 quilómetros de distância de Nazaré, mas Nazaré não constava no mapa, de tão insignificante que era. Jesus podia ser um bom carpinteiro, certamente um bom camponês, um homem muito solidário com os demais, atento a tudo. Mas, até no Evangelho de Marcos, até apresentar-se como um candidato a discípulo de João Batista, até essa altura o Evangelho de Marcos não registra nada. Não registra nada. Tanto é, quando ele se coloca naquela fila de espera para ser batizado por João no Jordão, é um ilustre desconhecido. Nada se diz da sua infância. E agora abrimos o Evangelho de Mateus e depois o de Lucas e deparamos com uma coisa espantosa. Quer dizer, o Evangelho de Mateus e o de Lucas sabem muitas coisas sobre a infância de Jesus. Até antes da infância. Até sobre o seu nascimento. Sabem muitas coisas até antes do seu nascimento. Sobre Jesus. Até sabem como é que ele foi concebido. Parece que alguém esteve lá a ver. Só que não havia jornais. Não havia televisões. Não havia máquinas fotográficas. E de uma pobre não reza a história. É por isso alguns escandalizam-se que nos documentos oficiais do Império Romano não conste Jesus. Com pormenores. Consta assim um bocadinho mais tarde. Mas com pormenores, no tempo do Imperador Tibério, que é o imperador do ano 30, quando Jesus é crucificado na cruz do Império. O César era o Tibério Augusto. O imperador de Roma, o assassino. Sim. Temos que chamar às realidades pelo nome que elas têm. Imperador de Roma, o assassino. Os pobres, os condenados, os excluídos, não constam. Não constam dos documentos oficiais. Não consta. A história só é escrita pelos vencedores. Não é escrita pelos vencidos, pelas vítimas. Embora
quem mais grita na história e o que mais havemos de escutar na história seja o clamor, o grito dos vencidos, das vítimas. Segundo o livro do Êxodo, curiosamente, diz que Deus é esse clamor dos escravos oprimidos no Egito que escutou, que escuta. Escutou, escuta. Porque para Deus a história não tem, é um presente. É sempre um hoje. Escuta. As grandes potências não. E então é curioso como este Evangelho de Mateus e de Lucas abrem com 2 capítulos, cada um deles com 2 capítulos, muito diferentes um do outro, mas trazem informações pormenorizadas até sobre o modo como Jesus foi concebido. Imaginem. Do filho de Maria, desse camponês desconhecido de Nazaré, na Galileia, longe da Judeia, longe lá da seita, da casta sacerdotal, longe dos importantes. Bem, agora, estes 2 evangelhos dão pormenores de requinte até do modo como ele teria sido concebido. Tem que ser logo percebido como um texto literário, textos, narrativas literárias, teológicas certamente, mas relatos teológicos e não históricos. Não são relatos jornalísticos. Não são para tomar à letra. E ai das igrejas se os tomam à letra, porque enganam-se e enganam toda a gente. E não é isso que as igrejas têm andado a fazer nestes 20 séculos. Enganadas e a enganar. É, como diz Jesus adulto, guias cegos que levam todos para o abismo. Pois, guias cegos. Não, vamos cá ser esclarecidos e lúcidos. Estamos no século XXI e a falar, a conversar de Jesus século XXI. Então, o Evangelho de Mateus abre com uma genealogia. E depois é que diz como foi o nascimento de Jesus. Uma genealogia muito curiosa. Porque nesta genealogia, quem dá à luz, quem gera, são os homens. Mas não têm dúvidas, vocês podem ir ver ao texto, mas eu até vou dar aqui um bocadinho de exemplo. Nesta tradução, que é reconhecida e bem reconhecida, dos padres capuchinhos, a difusora bíblica, que diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. É o primeiro versículo do capítulo 1. Portanto, primeira frase do Evangelho de Mateus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. E segue por aí fora. Quer dizer, os homens é que geram. E as mulheres? O que é feito das mulheres? Olha que Evangelho, logo a começar, que boa notícia, não há dúvida. Para as mulheres, pelo menos, elas podem ficar muito satisfeitas, ao contrário. Ou entendemos isto bem, ou então as mulheres deviam ser as primeiras a fugir de todos estes ambientes. Até já.